Professor Ivelto, está escutando? Opa, desculpa, pessoal, meu microfone estava desligado. Então, professor Leandro, para quem não sabe, é um grande amigo meu, né? Ele crescemos juntos, estudamos juntos, frequentamos a mesma igreja, né? Nos formamos pela mesma faculdade e assim é um grande prazer, é um grande prazer mesmo poder compartilhar esse momento com ele. Começamos ontem, né? Um projeto que nós queremos dar continuidade e trazer, né, um pouco do nosso conhecimento, né, em história para os nossos alunos, para que possamos crescer, né? Crescer cada dia mais. Logicamente, é um desafio, não é fácil estar aqui na frente de todos vocês, né? É um desafio maior ainda nessa videoconferência, porque temos muitos professores aí, então a resposta é maior. Mas é o seguinte, esse conteúdo é um conteúdo direcionado à turma do sétimo ano, mas para aquele aluno, aquela pessoa que tem interesse em saber mais um pouquinho, né? É válido, é muito válido. O tema que eu escolhi, juntamente com o aval aí do professor Leandro, são as grandes navegações, né? É um acontecimento, né? Um fato, né, da história e que tem muito profunda relevância porque é através das grandes navegações que os portugueses vão chegar aqui no Brasil, vão chegar aqui na América, né? E assim nós vamos fazer uma abordagem em cima desse tema, não vamos nos aprofundar muito, porque senão o espaço, o tempo, né, ele vai se estender muito, então vai se tornar um pouco cansativo. Nós vamos estar falando dos antecedentes das grandes navegações, né, o que motivou aí as grandes navegações, quais eram os objetivos aí por trás das grandes navegações, quais foram as nações, né, os reinos aí que se lançaram primeiramente nas grandes navegações. Esse é o nosso tema, é um tema bacana e antes, né, de nós estarmos aqui nesse momento, eu estive conversando com o professor Leandro e tivemos o feedback a respeito desse tema, né? É um tema riquíssimo em detalhes, né? Então, desde já eu peço desculpa se em algum momento a gente esquecer algum detalhe, mas nós vamos tentar ao máximo aí trazer esse tema à tona aí para todos vocês que estão aqui participando dessa videoconferência. Bom, falar em grandes navegações, né? Quando pensamos nesse tema, nós lembramos de dois reinos, né? Vem à nossa cabeça dois reinos. Quais? Portugal, né? E Espanha. Portugal e Espanha foram assim os pioneiros nas grandes navegações. Na verdade, era um grande desafio na época, né? Nós temos que fazer essa análise de acordo com o tempo, no espaço de tempo daquele povo, naquele período, né? Mais precisamente, estamos falando aí de um período de transição, de Idade Média, né, para a Idade Moderna, um período de profundas transformações na Europa, certo? Então é o seguinte, para contextualizar, né, contextualizar esse tema, a quem interessava navegar, né, para um local totalmente desconhecido, quais eram os medos, né, que os europeus tinham do desconhecido? Nós começamos por aí com essa indagação, né? Mas retornando, né, voltando um pouquinho no tempo, nós temos que entender como isso tudo começou, como começou o interesse pelas navegações, para desbravar o desconhecido. Nós voltamos aí, né,
no período da Idade Média, mais precisamente a partir do século X, né? A partir do século X, nós vamos entrar num período de profundas transformações na Europa. Mas que tipo de transformação é essa, né? O que está acontecendo nesse período do século X a partir do século X? Nós vamos ter aí o enfraquecimento, né, dos senhores feudais, o enfraquecimento do sistema econômico chamado de feudalismo, onde a base de produção era a terra, a população ela era agrícola, né? O comércio ele praticamente tinha desaparecido no período anterior ao século X. Então, a partir do século X, nós vamos ter um enfraquecimento do feudalismo, um enfraquecimento dos senhores feudais, né? E por que ocorreu esse enfraquecimento dos senhores feudais? Nós entramos aí em um período de muitos conflitos, principalmente conflitos religiosos. Entre os séculos XI e ao século XIV, nós tivemos as cruzadas, que foi a chamada Guerra Santa, travada entre os cristãos e os muçulmanos. E o que vai acontecer nesse período? Os senhores feudais, né, eles tiveram muitos gastos com as cruzadas. E, logicamente, né, o poder dos senhores feudais vai se enfraquecer. E nesse período, né, nós vamos ter o fortalecimento do poder dos reis. Falando assim politicamente. Economicamente, nós vamos ter aí o fortalecimento do comércio, né, o ressurgimento das cidades. Então, assim, nós estamos entrando num período de profundas transformações na Europa. Professor Leandro, pode estar argumentando mais um pouquinho a respeito disso? Está com a palavra, professor. Vamos lá, então. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade no chat, ou até mesmo abrir o microfone que a gente dá a palavra. Ok? Pode ficar à vontade aí, os alunos, né? Os meus, o do Orivelto, os professores também. Vamos interagir para tornar o momento melhor um pouquinho. Então, assim, as transformações feudais, eu vou destacar a Quarta Cruzada, conhecida como a Cruzada do Comércio. A Cruzada do Comércio, ela fez com que houvesse na Europa o chamado renascimento comercial e, consequentemente, o renascimento urbano, né? A atividade comercial, ela vai fortalecer a urbanização. E uma classe vai se consolidar nesse período, né? A chamada burguesia. A burguesia que nós falamos aqui não é um conceito de burguesia como nós o conhecemos hoje, mas é uma burguesia mercantil, ou seja, aqueles que praticavam o comércio, e especificamente o comércio marítimo no mar Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo é um mar extremamente importante, geograficamente estratégico, né? Que dá acesso que liga a África, Ásia, Europa, e ali você tem cidades que floresceram, como Veneza e Gênova, né? Cidades importantíssimas aí para a atividade comercial e para o fortalecimento da burguesia. O detalhe a ser destacado, que vai de encontro àquilo que o Erivelto disse, esse fortalecimento da burguesia vai na contramão da estrutura feudal. Então, a burguesia ela se fortalece em um ambiente onde não contribui para as práticas mercantis, as práticas da burguesia. E, automaticamente, a burguesia vai buscar apoio aos reis, pedindo a eles, de alguma forma, através de uma relação de interesse, né? A burguesia pede aos reis e financia a centralização do Estado, né, na figura do rei, para que ele criasse um mecanismo aqui, mudando as leis, possibilitando e melhorando as práticas comerciais. E quais são essas mudanças aqui? Vamos destacar rapidão. Primeiro, a unificação de peso e medida e moeda. Isso é fundamental para a prática comercial. E a partir desse momento que há centralização política, a possibilidade de se centralizar essas leis que trouxesse
benesses, né, para a burguesia. Automaticamente, a burguesia ela ajuda a financiar, através dos impostos, a construção desse Estado. Né? Agora, rei tem dinheiro, recursos importantes aqui e necessários para montar um exército. E aí você tem a Europa transitando para a Europa moderna, né? A Europa moderna é marcada pela figura dos reis absolutistas, e você tem, no que diz respeito à economia, o início do capitalismo comercial ou o início do mercantilismo. E é nesse momento que destacamos aqui as grandes navegações, elas surgem como uma saída econômica para que os burgueses pudessem ali praticar o comércio, e agora não mais só pelo Mediterrâneo, né? O conceito de grandes navegações está relacionado à navegação em mar aberto, ou seja, no Oceano Atlântico. Mas quais são as razões por trás e por que Portugal é pioneiro? Eu vou falar das razões, o pioneirismo vou deixar para o professor Ivelto. Então, as razões, obviamente, é o interesse do lucro através do comércio. A busca por especiarias, né? Traçar uma nova rota para chegar às Índias, atrás de especiarias como cravo, canela, gengibre, açúcar, né? São produtos raros na Europa e muito lucrativo. Né? Nesse meio termo também vale a pena lembrar aqui o tráfico do comércio negreiro, que também é um comércio muito lucrativo para os estados e para os comerciantes. E por que o mar aberto e não o mar Mediterrâneo, esse mar fechado? A Quarta Cruzada, como foi ressaltado já, a do comércio, ela teve como consequência a monopolização da atividade comercial nas cidades italianas. Então, os italianos monopolizavam e, por conseguinte, os produtos ficavam mais encarecidos para os outros países. E aí essa demanda, essa necessidade de ter uma nova rota é um dos motivadores aqui por trás das navegações. E tem a presença turca também ali, que também dificulta a atividade comercial no Ocidente, além dos italianos. Sobre o pioneirismo português, o professor Ivelto está com a palavra. Muito bem, professor. Bem colocado, né? Essa questão aí das motivações, né? O que motivou aí o ingresso, né? Nas grandes navegações e assim, algumas palavras, né, que o senhor colocou, a gente poderia comentar, né? Falou aí do monopólio que as cidades italianas de Gênova e Veneza, elas tinham monopólio no comércio ali pelo Mediterrâneo, certo? O que é monopólio, né? O que seria essa palavra? Talvez algum aluno não entenda, mas o monopólio era o controle exclusivo do comércio, né, que as cidades italianas tinham ali no Mediterrâneo. E outra coisa também, né, que vai caracterizar aí esse pioneirismo português. Veja bem, por que Portugal e Espanha foram os pioneiros nas grandes navegações? Porque foram as nações, né, que consolidou o Estado Nacional. Foram as nações onde ocorreu primeiramente a centralização do poder dos reis, né, e construção desse Estado Nacional. Então, juntamente, né, com o interesse da burguesia, foi financiado essas navegações, né? Portugal, ele almejava uma outra rota para chegar às Índias, né? Uma rota alternativa, porque pelo Mediterrâneo não tinha como. Gênova e Veneza, eles tinham o monopólio, tinham o controle daquela região. E como eles tinham um monopólio comercial, né, eles vendiam as especiarias na Europa por um preço muito elevado.
estava complicando ali, no caso ali, a vida, né, de Portugal e de Espanha. Portugal se lançou ao mar primeiramente. A Espanha se lançou ao mar depois de Portugal, porque o processo de centralização política na Espanha foi posterior a isso. Né? Se deu a partir da expulsão dos muçulmanos. Então, pessoal, é o seguinte, qual era o objetivo de Portugal? Que rota que Portugal traçou para chegar às Índias, contornando o continente africano. Essa era a rota, né, que Portugal traçou, né, pensava em traçar para chegar às Índias, para chegar às chamadas especiarias. Depois o professor pode estar falando um pouquinho mais sobre isso, que era um produto extremamente valioso, né, na Europa, extremamente valioso. Então, nós temos a primeira rota traçada aí por Vasco da Gama. Ele chegou em Calicut, na Índia, em 1498, né? E Portugal, essa viagem rendeu muito à coroa portuguesa. O investimento que foi feito, né, ele teve um lucro de 60 vezes mais. O gasto que foi realizado aí nessa primeira expedição, o resultado, né, o resultado dessa viagem deu um lucro aí 60 vezes mais do que eles tinham gastado na viagem. Então, assim, trouxe um otimismo muito grande à coroa portuguesa, né? Poderia falar também a respeito aí desse pioneirismo português, eu acabei me esquecendo, a posição geográfica, né, ali da Península Ibérica, né, ali ventos, né, a condição estratégica ali para início, ingresso aí nas grandes navegações, profissionais, né, com conhecimentos náuticos, instrumentos como astrolábio, bússola, né, e outros instrumentos que facilitavam a orientação em alto mar, e o interesse da coroa portuguesa nesse investimento, né? Veja bem, qual o objetivo, né? Um dos objetivos também é a busca por metais preciosos, que era um princípio aí do mercantilismo, o novo sistema político-econômico que a Europa vivenciava naquele período. Ô, Erivelto, Pode falar. Temos algumas perguntas aqui, né? Primeiro a Giovana, né? Acredito que seja a Maria. É isso, Maria? É você que está aí, né? Fez uma pergunta sobre... Sim, sou eu. Só para ter certeza. Nessa época, a crença era que a Terra era plana. Por isso, tanto medo. Ou isso é um mito? Você quer comentar? Quer responder ela? Então, muito, muito legal, muito bacana a sua participação. Com relação aos medos, né? Existia muitos mitos a respeito do desconhecido, né? E, assim, era uma aventura para os navegadores, né? Para as pessoas que adentravam as embarcações e se lançavam em alto mar. Tinha uma fantasia, né? Acreditava-se que a Terra era plana e chegava em um determinado local ali, existia um grande abismo. Por que isso? Por que isso? Porque a população europeia, ela praticamente estava restrita, os conhecimentos do povo europeu, professor, estava restrito ali à Europa, ao norte da África, ali pelo Mediterrâneo ali, e chegando ali a algumas localidades ali da Ásia. Então, assim, eles não conheciam o mundo, né? Não conheciam além daquele espaço ali. Então, eles acreditavam, existia essa crença mesmo, que a Terra era plana. Chegava em um determinado local ali, existia um grande abismo e as embarcações caíam. Eles também tinham mitos fantasiosos de que em alto mar
existiam criaturas gigantescas que engoliam as embarcações, então era uma aventura, Professor, pode comentar também, professor. Se eu comentar em cima desse desafio, né, talvez é simples de ser compreendido, né, porque você tem o novo, né, o desconhecido, e por trás do desconhecido, se você não tem, obviamente, informações sobre, você vai criando respostas, né? O que tem em alto mar, né? Acreditava que o navio poderia pegar fogo próximo à linha do Equador, embora o conhecimento deles, em termos de astro, de missão da Terra, a ideia de que a Terra era plana, Maria, existia. Não quer dizer que não existia cientistas que já apontavam uma Terra oval, uma Terra com as características que nós temos hoje. Mas... a gente está falando ainda do século X. Já estamos aqui no período já das navegações, né, a partir do século XV, praticamente, né? Isso. Já ocorreu as cruzadas, a burguesia já se fortaleceu, a burguesia criou uma nova demanda, transformou o cenário político, onde houve a formação dos estados modernos. Os estados modernos, agora, enquanto países, né, Portugal, você tem a figura do império. O que é um império? O império é quando o rei começa a ter um projeto de expansão territorial. Então, quando Portugal ele começa a chegar nas colônias, ele começa a ser dono das colônias. Então, assim, aí você tem a ideia do império, onde há a expansão territorial. E voltando sobre os mitos, né, o desafio, esses mitos relatados pelo professor, assim, são medos do imaginário, mas havia também os medos reais, né, o medo de se perder, né, embora que existisse bússola, existisse a cartografia, o astrolábio, né, que desse condições ali, essas inovações técnicas foram muito importantes para eles, havia o medo de se perder, havia o medo de acontecer um naufrágio devido às condições em alto mar. Então, assim, fome, doenças, né? Você está condicionado meses em um navio em condições insalubres ali, né? Então, havia os perigos reais por trás do imaginário. E o Renan, que honra, Renan, você está aqui conosco. Qual seria o interesse da igreja? Para falarmos da igreja, Renan, nós temos que dar um passo atrás aqui, mais uma vez. Vou ressaltar mais uma vez a burguesia, essa burguesia mercantil, porque é uma burguesia que se fortalece em um contexto histórico onde as práticas feudais não são adequadas para a prática comercial e também a realidade da igreja, a igreja católica, ela condenava o lucro. Ela tratava como luxúria você lucrar. Então, como um comerciante, como que a burguesia se fortalece em um contexto histórico onde a igreja condena a sua prática? E aí vai ocorrer na Europa, ali em 1517, que está no mesmo contexto, as reformas religiosas. Não vou entrar nas reformas, né? Isso, reforma protestante, Renan. Eu não vou entrar nas reformas, porque seria um tema de uma outra aula. Eu vou ressaltar só que as reformas abalaram, provocaram aqui uma crise dentro da igreja, uma crise intelectual, uma crise na própria instituição, uma crise econômica na igreja, né? Por quê? Eu vou citar apenas a reforma calvinista, que tratava o lucro de uma forma diferente. João Calvino dizia que o lucro ele era um sinal de que Deus estava abençoando aquela pessoa, que o lucro fruto do trabalho era sinal da graça divina. Então a igreja ela está prejudicada, ela está em crise. O que tem a ver a igreja com grandes navegações? Vai ocorrer o Concílio de Trento ali em 1530. Esse concílio é uma reunião que a igreja faz para tratar as diretrizes da igreja, né? Aquilo que sai, aquilo que fica, ela vai fazer uma contra-reforma em cima do que já havia ocorrido. E aí foi criado em uma sequência ali foi criados seminários, que eram padres, que estudavam,
e foram criados posteriormente a Companhia de Jesus, pelo padre Loyola, que tem por objetivo lançar padres no Novo Mundo, a fim de expandir o catolicismo, expandir o cristianismo, e o mecanismo de expansão era as navegações, né? Eram os navios aqui. Então, a Igreja Católica, o interesse dela é gigante. E eu vou além, né? Ela passa a ter o interesse e passa também a financiar, a promover, de alguma forma, instigando cada vez mais as navegações. Por isso que eu costumo dizer, né, que nós hoje no Brasil, nós temos tanto José, Maria, Pedro, Paulo, João, que são nomes católicos, né? E isso está na nossa história devido ao processo de catequização que a nossa sociedade, a sociedade nativa passou, e também por ter sido colonizados aqui por europeus majoritariamente católicos, né? O interesse da igreja era gigante. Giovana, Maria, né? No primeiro momento, ela era contra as grandes navegações? Não, ela aproveitou da era das grandes navegações para resolver um problema dentro da igreja, que era qual o problema? Ela tinha perdido muitos fiéis. Então, ela aproveitou dessa era das grandes navegações para poder expandir aqui a sua fé, a fé católica, o cristianismo, no Novo Mundo, no mundo agora recém-descoberto pelos estados, né, pela Europa de modo geral. Para enriquecer, manter o domínio, né, o monopólio religioso, manter a sua hegemonia, né? E lembrando aqui que o papel da igreja ao longo da história tem um poder muito grande sobre as pessoas, né? Muitos líderes políticos legitimavam aqui, e vale lembrar, né, dos próprios reis absolutistas, legitimavam seu poder no direito divino, ou seja, no Deus. Então, havia uma relação muito próxima, embora a Igreja Católica já não era mais a Igreja Católica como era na Idade Média, soberana, a única instituição organizada. Agora a Igreja tem como rival os próprios estados absolutistas. Só comparando aqui, para tentar não fugir muito do tema, né? Durante a Idade Média, era o Papa que coroava os reis, dos senhores feudais. Agora, na Idade Moderna, o rei se autocoroa. Então, há uma relação muito próxima entre igreja e Estado, mas a igreja não é mais tão soberana. Por exemplo, na Inglaterra, a Igreja Católica perde influência, aí o puritanismo acaba sendo uma religião muito forte na Inglaterra, né, no Reino Unido, na Escócia você tem os presbiterianos, então ela vai, na Alemanha você tem os luteranos, então a Igreja Católica ela perde muito poder, né, e ela acaba mantendo influência, porque é uma influência social, né, nossas gerações formatadas pelos princípios religiosos católicos, e ela se aproveita aqui das navegações para tentar resolver os problemas provocados aqui pela Reforma Protestante. E ela foi muito... Você falou que ela que a igreja perdeu muitos fiéis. Ela perdeu muitos fiéis por quê? Por causa das reformas. A Reforma Protestante que ocorre em 1517. Então você tem o surgimento de várias religiões. O que até então era uma hegemonia católica, agora ela concorre com presbiterianos na Escócia, com anglicanos na Inglaterra, também com puritanos na Inglaterra, ela vai concorrer com huguenotes na França, com luteranos na Alemanha, com os puritanos também aqui nos Países Baixos, na Holanda e Bélgica. Então, assim, a Europa ela está, no que diz respeito à fé, muito fragmentada, ela não é soberana mais. Então, o recurso dela foi aproveitar um mundo novo, né? Um mundo novo. Tanto que, só a caráter de exemplo, como quem colonizou a América do Norte foram os ingleses, e os ingleses ali majoritariamente puritanos, a Igreja Católica não foi soberana na América do Norte, e sim o puritanismo. O
por trás ali daquele povo, da formação da América do Norte. Então, há uma diferença muito grande em termos de religião de nós, aqui na América do Sul, né, América Central, que foram colonizados pelos países católicos, Portugal e Espanha, e a colonização da América do Norte, que foram colonizados aqui por um país puritano, né, no caso, o Reino Unido, a Inglaterra ali. Há uma diferença bem notada aí nesse sentido. Certo, o Maria? Certo, aham. Se tiver alguma dúvida, depois nós vamos resolver em outro momento, né? Tá? Mas obrigado pela pergunta. Professor Ivel, você quer continuar explanando? Muito bacana, professor, que eu estou ouvindo o senhor aqui, eu estou viajando aqui na história, né? Desse jeito. História não é meramente uma disciplina decorativa, né? A gente sabe muito bem disso, que requer uma análise, né, dos fatos, dos acontecimentos, e muito interessante a pergunta da aluna, né, Maria, né, se eu não me engano o nome dela. Maria. Isso, muito interessante e proveitosa para o momento, né, porque a gente estava falando aí de questões comerciais, né, econômicas, aí, políticas, e estávamos deixando escapar a questão religiosa. Verdade. É muito bem colocado, né, muito bem, a pergunta em boa hora, que veio a enriquecer aqui a aula. Então, assim, existia mesmo, né, o interesse da igreja, como o professor disse aí, esclareceu muito bem. Eram basicamente 3 interesses, né? Interesses aí, nós tínhamos os interesses religiosos, nós tínhamos os interesses econômicos, né? E nós tínhamos os interesses políticos, né? De expansão territorial. Então, as grandes navegações, elas foram movidas por esses interesses, né? Econômicos, religiosos, políticos, podemos, talvez, um ou outro, né, pode estar um pouquinho à frente, né, ser um motivo mais forte das grandes navegações. Mas o que nós queremos que os nossos alunos, né, que entendam, é que as grandes navegações, elas surgem a partir desse momento de transformação, né, de transição de idade média para a idade moderna. Então, é um período de profundas mudanças, né? Um período aí de descoberta, um período da busca, né? Pelo desconhecido, em saber mais, né? Fugindo aí do teocentrismo, que era uma característica da Idade Média. Professor? Agora nós temos aí uma nova tendência, né, ideológica, que é o antropocentrismo, a valorização do ser humano. Então, existe aí essa busca, né, em conhecer o novo. Então, isso que vai mover, né, as grandes navegações. Mas nós vamos adiantar, professor, adiantar aqui o tema, é muito gostoso, é muito bom, né? O tema religioso aí, a reforma religiosa, nós podemos, né, em outro momento abordar esse tema, falar um pouquinho dele. É muito bacana, é muito bom. E vamos dar continuidade, né? Então, assim, o Portugal, né? Portugal e Espanha, elas rompem, né? Rompem com o monopólio comercial das cidades italianas, né? De que forma? Traçando uma nova rota para a chegada às Índias. E qual vai ser a consequência disso, né? Dessa nova rota? Nós vamos ter aí, né, a chegada dos portugueses no Brasil. Né? Essa aí é uma coisa, assim, algo que fica, né, no ar. Será que os portugueses, eles se perderam realmente em alto mar e vieram parar aqui por acaso? Será que os portugueses vieram para cá intencionalmente? É uma pergunta que fica no ar, né? Mas até mesmo antes disso, antes da chegada dos portugueses, nós tivemos a chegada de Cristóvão Colombo, né, no continente americano. Durante muito tempo,
nos livros de história, ouvia-se muito falar na palavra descobrimento. Quem descobriu a América? Quem descobriu o Brasil? Um termo aí que a gente não pode utilizar ele, né, em nosso contexto. Né? Por quê? Os espanhóis, os portugueses, no geral, e os europeus, quando chegaram à América, eles chegaram aqui e se depararam com habitantes aqui. Então, não podemos falar em descobrimento, porque aqui já existiam pessoas. Né? Não tem uma definição, né, certa para isso. Podemos dizer o seguinte: eles chegaram aqui. Né? Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492, Pedro Álvares Cabral em 1500. Eles chegaram, eles não descobriram nada. Né? Essas terras já eram habitadas. Mas tudo isso que aconteceu, que nos liga a história, a nossa história, né, brasileira, às grandes navegações, aos europeus, são, né, no caso aí, as grandes navegações. Então, pessoal, o que a gente quer trazer aqui é isso, né? Se a gente for falar assim mais profundamente dos detalhes, nós vamos nos prolongar, né, e vamos entrar em outros temas que posteriormente nós podemos trabalhar aqui. Né? A gente pode fazer uma videoconferência, né, utilizar a live para isso. Mas a questão é essa. As grandes navegações, né, se iniciaram movidas por interesses econômicos, por interesses religiosos, por interesses políticos, né? Vários acontecimentos contribuíram para isso, que foi, um deles, a centralização do poder dos reis, né? O surgimento dos estados nacionais, o fortalecimento de uma nova classe social que se inicia aí na Baixa Idade Média, que vai se fortalecer a cada ano, a cada século, que é a burguesia. Isso que vai fazer com que ocorra, né, as grandes navegações e, consequentemente, a chegada dos europeus no continente americano. Professor está com a palavra, professor. Se quiser dar mais alguma contribuição. Bom, é só lembrar alguns pontos, né? Primeiro, a Cassiana, primeiro, outra aluna aqui. Obrigado, Cassiana, pela pergunta. Pergunta não, comentário, na verdade, né? Umas pessoas dizem que os bárbaros já haviam estado aqui, né? Essa ideia aqui é uma visão etnocêntrica e eurocêntrica, né? Depois a Maria também complementa, né? Falando da relação de poder, né? Então, essa visão eurocêntrica e também etnocêntrica, de se colocar em uma posição superior às outras, é o que dá a elas, no caso, ou etnia superior, a razão pelo qual a dominação de outros povos, por justamente se sentirem superiores e por achar que estão promovendo algum tipo de benesses a esses povos, né? Por exemplo, a Igreja Católica catequizando os sem almas, né? As pessoas que aqui estavam condenadas. Então, o cristianismo seria a salvação para eles. Ressalta aqui que a Igreja Católica e o Estado, em algum momento, entraram em conflito, né? Porque a Igreja queria catequizar, e o Estado, ele poderia exterminar os povos a qualquer hora, e assim sucedeu, né? Aconteceu. Né? Os povos incas, mais e astecas aqui, os incas e astecas, especificamente falando, foram dizimados, né? Então, para a Igreja não era importante isso, a Igreja queria as pessoas vivas para poderem serem fiéis, né, ao cristianismo. A descoberta de Cristóvão Colombo, como o professor ressaltou, e aqui eu vou ressaltar uma outra curiosidade aqui, está no batismo do continente americano, né, em homenagem a um outro navegador, o Américo Vespúcio. E por quê, né? Um fez a obra, o outro assinou, né? Justamente por Cristóvão Colombo não ter provado que se tratava de uma terra nova. E Américo Vespúcio
provou que se tratava de uma terra nova e foi batizado o continente em seu nome. A Cristóvão Colombo, vale lembrar o país Colômbia, né? Em homenagem a esse navegador. O Brasil foi descoberto na sequência em 1500, descoberto, é um termo que o professor já comentou, né? Descoberto para a Europa. A ideia de Brasil com certeza, que é uma ideia criada pelos europeus, né? Nós não queremos que condená-los, europeus, ou santificá-los, né? Estamos analisando os processos históricos, e a raiz do aprendizado na disciplina de história está nos processos. Você vê que a gente não citou datas aqui, né? Falamos transição de um período para o outro, consequência que vai levar a algumas tomadas de decisões, e os processos históricos, aquele é a chave para compreender a disciplina de história. E o contato que eu vou comentar aqui, professor, o périplo africano é o contorno, né? É o contorno. O nome périplo significa contornar. Então, é o contorno feito pelos europeus no continente africano, levando eles às Índias ali. Sempre usamos o termo no plural, né? Índias. Não é um país específico. As Índias seriam a costa, o litoral banhado pelo Oceano Índico. Então, acessar ali o sul da África, acessar ali a Ásia, região rica em especiarias, né? A canela, o cravo, dentre outras, né? E ele foi montando feitorias, né? Feitorias é uma espécie de entreposto comercial, né? A fim de garantir ali uma relativa dominação em alguns territórios. E aqui relato também, né, que esse contato com os africanos, com os asiáticos, se dá das mais variadas formas, né? Eram acordos feitos com as tribos para perseguir outras tribos, a fim de escravizar os membros das outras. Então, aqui eu vou só citar, nós não vamos sair desse contexto de navegação, que os negros, né, negro é um conceito também que está em debate no mundo atual, né, sendo contestado, né, falar a palavra negro é quase que uma tentativa de diminuir a realidade por trás, né, o politicamente correto é preto, só que nós ainda não estamos preparados para lidar com essa situação. Quando falamos preto, nós sentimos mal, né? Isso mostra como que nós temos que combater o preconceito que existe na sociedade, esse racismo estrutural, né? Então, assim, os africanos que habitavam aquelas regiões, eles tiveram contato com os europeus, e esse contato dá início ao que chamamos de diáspora africana, né? Você tem em torno de 14 milhões de africanos que foram tirados da sua casa e levados pelo mundo. Consequências diretas disso, primeiro você tem uma quebra de identidade de um povo na África, e depois, né, você tem uma cultura rica como a africana sendo apresentada pelo mundo, né, e ela está no nosso DNA, ela está no DNA do Brasil. Então, caminhamos para o fim, né, professor Ivelto? E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Quando falamos de Brasil, nós falamos de um país plural, muito plural. Então, você não consegue definir o Brasil com uma palavra em termos de identidade. Se tem uma, é diversidade, né? O Brasil é rico na diversidade, devido à presença do europeu, né? Claro, dos africanos que trouxeram aqui a sua cultura, a sua língua, né? A língua árabe está presente no nosso vocabulário. Talvez você nem saiba, né? As palavras que começam com A e L, tipo alface, alfazema, são palavras de origem árabe. As palavras que começam com A e cedilha aqui também são de origem árabe, açougue, açúcar. E os árabes, aqui vale lembrar, quem é o árabe? Ali a língua árabe, o islamismo também está presente na África. Então, quando os europeus dominam essas regiões ali, vai dominar povos islâmicos,
islamizados, né? Povos de outra religião, e trouxe para o Brasil essa diversidade de cultura. Vou fechar aqui a minha fala. Estamos caminhando para o fim, mais uma vez eu falo, temos um bom tempo aqui, né, professor? E a grande consequência das era das grandes navegações é justamente o nosso presente aqui agora. Nós estamos falando com outro, né? E a diversidade étnica, cultural, presente no Brasil, é fruto desse contato comercial, mercantil, no início de exploração, depois de povoamento, depois de independência, dado por parte dos europeus, e claro, sempre uma posição superior aos outros povos. Mas isso era a tônica de uma era, né? Era a tônica da era moderna. Então, era assim que funcionavam as coisas. Nosso papel hoje é entrar na história, estudá-la, compreendê-la, aprender com ela e mirar o futuro, né? Evitar os erros ao máximo. Isso só é possível quando eu abro a janela do tempo e mergulho na história. O professor Ivelto acho que vai fechar, então eu quero agradecer o professor Ivelto pelo convite, eu quero agradecer também os alunos meus aqui da cidade de Sapezal que estão aqui presentes, os alunos do professor Ivelto, os professores da escola aí do professor Ivelto que também estão presentes. É um prazer, é uma honra, e certamente vamos ter novos contatos aqui e falarmos, porque afinal de contas estamos conectados pela história, né? Professor Ivelto, sua fala. É isso mesmo, professor. Quero agradecer, né, a cada aluno que está aqui, aos seus alunos, né, aos meus alunos. Quero dar um recado aí aos seus alunos. Esse professor Leandro, é um excelente profissional, uma excelente pessoa, e estejam com ele, tá? No dia a dia, e procurem absorver o máximo que ele tem a oferecer para vocês. Quero agradecer aos professores que estiveram aqui, e ainda estão aqui na nossa videoconferência, né? Só um minutinho, professor, estou com um probleminha aqui. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo, professor? Estou. Orivelto, vou mudar aqui. Sim. O Renan está perguntando, e vamos deixar a pergunta aberta, não. Ele está perguntando para falar sobre a cartografia e sobre a criação de tratados. Você quer falar ou eu falo? Se quiser falar, professor, pode falar enquanto que eu vou mudando aqui de aparelho. O meu celular está descarregando aqui. Pode ir falando que eu complemento. Tudo bem. Renan, então assim, a cartografia é a prática de fazer mapas. E isso foi muito importante para que eles pudessem traçar rotas, né? Criar cenários, fazer os seus desenhos, mapear as regiões, para poder entender, aqui nós já passamos, aqui imaginamos que aqui ainda não. Então, assim, a cartografia, ela foi extremamente importante. Lembrando que todas essas inovações técnicas portuguesas, é claro que não surgiu, sim, do nada em Portugal, né? Tem uma contribuição do mundo árabe absurda aí, né? Para o Ocidente. E falando agora sobre os tratados, como o professor Ivelto, lá no início, destacou o pioneirismo de Portugal e da Espanha, então eles, tecnicamente, foram os primeiros a chegar aqui no Mundo Novo. Se você lembrar, os grandes navegadores estavam a serviço da coroa portuguesa ou espanhola, certo? Embora que alguns desses navegadores fossem italianos, né? De Gênova, de Veneza. Então, mas eles estavam a serviço das coroas portuguesas, da coroa portuguesa e da coroa espanhola. Então, a partir do momento que eles chegavam nesse mundo novo, eles passavam a fazer tratados entre as coroas aqui de divisão dessas terras conquistadas, né? E, claro, o primeiro tratado aqui no finalzinho do século
do século XV, é o Tratado de Tordesilhas, né? É um tratado que divide aqui a América, um território que pertence a Portugal, né, banhado pelo Atlântico aqui, nosso litoral atlântico, e um tratado, e a outra parte que pertencia à Espanha, né, já banhado aqui pelo Oceano Pacífico. E esses tratados, ao longo do tempo, eles foram sendo substituídos, né? Você tem o Tratado de Madrid, que foi assinado depois, que já deu umas dimensões territoriais bem parecidas com a que nós temos hoje, né? Que foi assinado justamente já no processo histórico no Brasil, diferente, né? Você tem uma era de descoberta de minério, você tem os bandeirantes, né, que estão descobrindo aqui o interior da colônia. Eu vou lembrar de uma lei importante aqui, que é a lei de uso de posse. Por mais que a Espanha fosse proprietária desse território que nós habitamos aqui, Rondônia ou Mato Grosso, que era um território espanhol, a lei de uso de posse determina que o proprietário é aquele que coloniza. Então, por isso as mudanças nos tratados. O fato dos colonizadores passaram a colonizar esse território onde nós moramos aqui agora. Então, por isso que nós somos Portugal, nesse caso. Por isso que nós pertencemos aos portugueses. E o Tratado de Madrid, ele deu esses novos contornos, delimitou uma nova geografia aqui no que pertencia a Portugal e no que pertencia à Espanha. Depois teve outros tratados, né, que envolvem muito mais a questão no sul do Brasil. O Tratado de Badajoz, por exemplo, que envolve a colônia do Sacramento, mas é um conteúdo mais Brasil aqui. Mas sobre a ideia de tratados que você perguntou, tinha esse papel aqui de determinar quem era dono de qual área, né? E na Europa, as potências europeias reagiram de forma bem inóspita, né? Chegavam a comentar, né, assim, de forma irônica, né? Eu não lembro no testamento de Adão aonde que está escrito que o mundo seria dividido entre portugueses e espanhóis, né? De forma irônica, as potências europeias, agora já formadas, né, estão buscando um pedacinho dessas terras novas, né? No caso do Brasil, vai ter invasão da França, vai ter invasão da Holanda, do Nordeste, né? A era açucareira brasileira. Então, haverá muitos conflitos a partir de então. Os tratados de territórios, eles mantêm um acordo de paz entre Portugal e Espanha, mas acende uma centelha aqui de conflito, de invasões com as outras potências europeias. Professor Ivelto, você pode encerrar agora, eu já dei meu parecer final. Né? Você está me ouvindo, professor? Tá ok. Tive um probleminha aqui com o meu aparelho celular, eu estava falando através dele, descarregou, né? A início a gente queria trabalhar aí pelo menos meia hora apenas, mas o assunto, a história é assim, né, cara? A gente vai falando e vai analisando e novos assuntos vão surgindo. O nosso brother aí, Renan, que é seu aluno, veio com um tema bacana, né? Muito proveitoso. Eu quero agradecer a participação desses alunos aqui na nossa videoconferência, uma participação construtiva, né? E que veio a somar, né? Que veio a somar. Um tema que ele fez a pergunta que a gente pode, falando assim de tratados, né? A gente pode trabalhar em outro tema, história do Brasil, por exemplo, o início aí da colonização, né? Então, eu quero agradecer, né, a todos os alunos, aos meus alunos aqui da Escola Francisco Martendal, aos seus alunos, aos professores que estão presentes, né, participaram aqui. Meu muito obrigado. É um desafio, né, professor? Para nós é um desafio estar aqui falando, né? Mas estamos aqui para quebrar as barreiras, né? Passar pelos obstáculos. Não está sendo fácil nem para vocês alunos, nem para nós professores, né? Mas temos que tocar o barco, temos que lutar, temos que vencer, né? Eu acredito que em breve passaremos por isso. As coisas não vão ser iguais, né? Mas espero estar com os meus alunos novamente em sala de aula, tendo bate-papo assim,
conversando e falando sobre história, que é uma disciplina assim, que eu sou apaixonado, o professor sabe disso, né? E vejo também essa paixão aí nos olhos do professor Leandro. É algo assim que é apaixonante, né? A história é apaixonante. Então, meu muito obrigado. A gente vai encerrar a nossa videoconferência. Se algum aluno, professor que está aqui, quiser falar alguma coisa, esse é o momento, pode ficar à vontade. Desde já agradeço a presença de todos. Participação de todos, né? Então é isso aí, professor. Valeu. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau a todos. Bom restante de semana aí.